Nesta semana, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que Donald Trump poderá concorrer às eleições dos Estados Unidos, que acontecem em novembro deste ano. Por unanimidade, os juízes rejeitaram uma contestação do estado do Colorado que tentava barrar Trump na disputa. Além disso, a Corte definiu que outros estados que também tentavam barrar a candidatura de Trump não podem impedi-lo de concorrer nestas eleições. Outro destaque da semana foi o anúncio de Nikki Haley, que retirou a candidatura à presidência. Nikki disputava com Trump uma vaga pelo Partido dos Republicanos. O anúncio aconteceu após derrotas dela na super terça, data em que diversos estados americanos votaram as primárias presidenciais. Nikki perdeu em 14 dos 15 estados. Com isso, Trump não tem mais rivais nas primárias, o que deve fazer com que a gente veja neste ano uma disputa eleitoral contra Biden, como ocorreu em 2020. Uma pesquisa divulgada pelo jornal New York Times no último fim de semana revelou que Trump segue liderando as pesquisas eleitorais. No levantamento, Trump apareceu com 48% das intenções de voto, enquanto Joe Biden teve 43%. Essa foi a maior vantagem já registrada por Trump nessa pesquisa do New York Times, desde que ele lançou a primeira campanha presidencial em 2015. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 28 de fevereiro, com 980 americanos. A margem de erro varia de 3,5 a 4,2 pontos percentuais. E o Hora H do Agro fez um levantamento das principais propostas de governo do Donald Trump, que podem, direta ou indiretamente, impactar o Brasil e o agronegócio. Vamos conferir. Na área econômica, Trump propõe recuperar a economia com a redução de impostos, salários maiores aos americanos e mais empregos. Em relação à China, o ex-presidente quer acabar com a dependência dos Estados Unidos em relação ao país asiático, quando se trata de bens médicos essenciais e de segurança nacional. Também quer proibir a propriedade chinesa de todas as infraestruturas críticas nos Estados Unidos. No comércio, Trump pretende consolidar o que chamou de comércio justo e recíproco, onde outros países terão duas escolhas: livrar-se de tarifas sobre os Estados Unidos ou pagar bilhões de dólares em tarifas. Ele também prevê a criação de um novo plano comercial para proteger os trabalhadores americanos, com a implementação de tarifas básicas universais, além de acabar com a posição da China de ser a nação mais favorecida. No setor de energia, Trump cita desencadear a produção de recursos energéticos, reduzir aumento do preço da gasolina, do diesel, do gás natural e promover a segurança energética para o mundo. Na agenda verde, há o plano de acabar com um novo acordo verde e proibir investimentos ESG a fim de proteger as poupanças e investimentos dos americanos de fraudes financeiras. E na geopolítica, Trump cita manter a América fora de guerras estrangeiras desnecessárias, rejeitar o globalismo e abraçar o patriotismo. Ele pretende restaurar a posição e a liderança americana no exterior. Vamos analisar essas propostas com o viés de impactos no agronegócio e no Brasil, caso o favoritismo de Trump vire a favor dele e ele se torne, então, novamente presidente dos Estados Unidos. Leandro Huschel, o fundador da Liberta Investimentos, mora nos Estados Unidos e é o nosso convidado para essa análise. Huschel, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Obrigado, agradeço o convite. Para a gente começar, como você avalia essas que são algumas das principais propostas de Trump para esse pleito agora de novembro? Bem, o país está muito dividido. Como acontece no Brasil, existe uma visão muito diferente entre Biden e Trump, entre os democratas e os republicanos, sobre qual deve ser o norte dos Estados Unidos. Nós podemos ver aí que Trump basicamente rechaça todas as agendas de Biden e, por enquanto, parece que a população está concordando com ele. Como a gente teve 4 anos de Trump e 4 anos de Biden, me parece que essa eleição será definida pela comparação, né? E numa pergunta dessa mesma entrevista que você citou sobre a vida sob o comando de Trump e a vida sob o comando de Biden, mais do que o dobro de americanos disseram que estavam melhores com Trump do que estão agora com Biden. Então isso terá um peso muito grande nas eleições. Essa percepção de uma melhora na vida dos norte-americanos sobre o comando de Trump do que de Biden tem a ver com economia? Tem a ver com qual fator objetivo, na sua opinião?
O principal fator é o fator econômico, porque apesar de nós estarmos aqui nos Estados Unidos em pleno emprego, há um problema da inflação. Então, os modelos em que o Estado é o propulsor do crescimento econômico, como tem acontecido durante o governo Biden, em que ele expandiu os gastos públicos como nenhum outro presidente na história americana, produz muitas vezes crescimento econômico, mas produz inflação. E a inflação está comendo pelos pés, especialmente a classe média americana. E isso é sentido no dia a dia. Então, esse é o principal motivo pelo qual as pessoas, apesar de não estarem desempregadas, estarem empregadas, né, em sua maioria, percebem uma dificuldade maior em fechar as contas no final do mês. E isso tem um peso eleitoral muito forte. Nesse contexto, já na sequência a gente vai passar para as propostas e analisá-las sobre efeitos no agro, no Brasil. Antes, uma pergunta. Favoritismo de Trump, ele acontece numa disputa com Biden? Caso Biden não seja o candidato do Partido dos Democratas, haveria alguma chance de mudar o Biden ou a sua vice ou um outro nome para tentar fazer frente ao Trump? Isso está em alguma conversa aí nos Estados Unidos? Sem dúvida, né? Essa é uma conversa que tem marcado as rodas dos estrategistas democratas, dos senadores, dos políticos de mais alto escalão do Partido Democrata, porque mais de 70% dos americanos nessa mesma entrevista disseram que entendem que o Biden é muito velho para ser presidente. Ele tem demonstrado sinais claros, né, de senilidade, ele não consegue se expressar. Recentemente falou sobre o encontro que teve com um presidente francês que morreu há mais de 2 décadas, enfim. Então, há uma percepção de que há uma diminuição da sua capacidade cognitiva, os americanos percebem isso, e tem até a convenção do partido, faltam 4, 5 meses ainda para essa convenção para finalizar, né, o processo de escolha do candidato. A gente está passando por primárias e isso é certificado lá nesse Congresso do Partido Democrata que acontece ainda em agosto. Então, tem tempo ainda para modificar. Nós temos aí no páreo a vice-presidente, a Kamala Harris, o governador, o Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, que tem uma visão mais extrema-esquerda ainda do que Biden, do que a própria Kamala Harris, e alguns sugerem até mesmo o nome da ex-primeira-dama Michelle Obama. Mas eu acho que uma mudança não muda muito o cenário eleitoral, porque eu acho que ele será definido com base nessa comparação entre 4 anos de Biden e 4 anos de Trump. Há o problema econômico e há também o problema da imigração, né? O Biden produziu uma política de portas abertas, basicamente, que gerou 7 milhões de ilegais americanos nos Estados Unidos. E os últimos dados de emprego trouxeram uma informação bastante relevante. Em fevereiro, a economia americana produziu 1.200.000 novos postos para imigrantes. Aqui não há uma separação entre legais e ilegais, mas fechou 500.000 postos para trabalhadores americanos. Ou seja, esse emprego que está crescendo é muito para imigrantes, especialmente imigrantes ilegais, que são empregos, né, de menor valor agregado, e a classe média americana está perdendo espaço para esses imigrantes. Então, sem sombra de dúvida, essa será uma situação, será um assunto que fica ali entre os 2 ou 3 assuntos mais importantes para o eleitor americano. Muito bem, então nesse contexto hoje a fotografia é o favoritismo de Trump e uma disputa com Biden, mas a gente tem meses até novembro. Esse quadro, como você colocou, principalmente em relação ao nome que vai defender os democratas, pode ser alterado, a gente vai observar atentamente. Para irmos ao foco do nosso ponto desta semana, a Corte autorizou a disputa de Trump e agora a gente analisa algumas das propostas de governo dele. Dentre essas propostas, eu gostaria de começar falando de China. Ele mostra ali nos seus vídeos, na sua plataforma, uma posição anti-China, ou seja, compra de infraestrutura pela China nos Estados Unidos deve ser dificultada. A minha pergunta para você é, isso inclui terras, por exemplo, proibição de compras de terras pelos chineses? Isso inclui mais tarifas contra a China, especialmente renovando a guerra comercial, levando para um outro patamar? Quais os principais pontos que devem estar nesse novo governo Trump, se ele acontecer? Bom, para crédito do Trump, ele foi o primeiro presidente americano num longo período a chamar atenção para a ameaça que a China representa, e ele estava certo, né?
O próprio presidente do JP Morgan Chase, lá em Davos, na Suíça, no encontro do Fórum Econômico Mundial, deu esse crédito ao Trump, dizendo: olha, Trump estava certo em relação à China, né? Muita gente acusou ele de ser protecionista, mas o fato é que é desigual, né? Não é justo você ter a possibilidade dos chineses comprarem terras, fazerem comércio, né? Até mesmo investir em empresas dentro dos Estados Unidos, e os americanos não podem fazer o mesmo na China. Então, o que o Trump está defendendo é uma certa equiparação de armas aí entre os americanos e os chineses, e eu acredito que vai haver aí um aumento dessa pressão sobre a China caso ele seja eleito presidente. Você falou em protecionismo, falou em aumento da pressão caso ele seja presidente. A minha pergunta objetiva é: esse aumento da pressão vai vir via tarifas que vão ser aumentadas em relação à China? E a segunda pergunta é: como o eleitorado rural, o eleitorado agro enxerga isso? Porque a China é um cliente importante das commodities agrícolas norte-americanas. Sem dúvida. Mas esse eleitorado agro tem sido a fortaleza do Partido Republicano há muito tempo. E eu acho que a percepção maior é que há uma deterioração dos Estados Unidos como um todo e não há uma preocupação tão grande do agro americano em relação à China, né? E eu acho que essa postura mais protecionista tem um efeito dúbio em relação ao agro brasileiro. Porque se, de um lado, essa postura protecionista pode até ser negativa para o agro brasileiro em algum momento, apesar do Trump, no primeiro mandato dele, não ter adotado nenhuma política assim muito agressiva em relação ao Brasil, pelo menos na parte do agro, né? O aço é que sofreu mais, alguns outros setores sofreram mais. Se houver algum aumento do conflito americano-chinês que impacte o agro americano, os chineses não têm muita alternativa a não ser comprar do Brasil, né? E obviamente que o Brasil hoje tem um governo que é mais próximo à China. Então, eu creio que no saldo final de possíveis impactos para o agro brasileiro, olhando sobre essa ótica, o saldo final é positivo. É um ponto importante que você traz, Ruschel, porque o último episódio de Donald Trump e guerra comercial, parte dessa demanda da China, que se voltava aos Estados Unidos, se voltou ao Brasil, a gente teve um incremento de preço de commodities agrícolas como a soja. Olhando do ponto de vista de protecionismo, se o Trump adotar o que ele chamou na plataforma de governo dele de olho por olho, tarifa por tarifa, a gente poderia ter efeitos, por exemplo, na carne bovina do Brasil, já que hoje os Estados Unidos é um dos principais destinos das nossas exportações. Isso é avaliado por você como risco ou oportunidade? Olha, eu acho que esse risco é um risco limitado porque há um problema de oferta da carne nos Estados Unidos. O preço tem subido muito da carne aqui. Então, seria algo complicado você tarifar um produto que está em falta no mercado americano e que o americano consome muito. Então, acho que politicamente, você tarifar a carne brasileira ou de qualquer outro lugar do mundo não seria uma medida muito inteligente por parte de um governo Trump. Portanto, eu acho que ele não faria isso. A gente continua nessa mesma toada de analisar as propostas de governo de Trump. Você já passou por China, já passou aqui por tarifas, comércio, impactos no agro, essa visão mais protecionista que pode imperar no novo governo. E a gente também viu uma defesa de Donald Trump em relação à suficiência energética dos Estados Unidos. Isso significa mais investimento em combustível fóssil e diminuição de investimentos ou de incentivos para etanol de milho e outros biocombustíveis? Sem dúvida, né? Sempre foi um lobby muito poderoso aqui nos Estados Unidos, o lobby dos produtores de milho, né? E que são ligados ao etanol e que acabam prejudicando o mercado brasileiro por sistemáticas intervenções do governo americano para deixar competitivo o etanol do milho aqui nos Estados Unidos. Mas eu acho que tem uma questão aí que é maior do que isso. E a questão maior do que isso é a defesa da produção de combustíveis fósseis e o afastamento da agenda verde. Na minha opinião, a maior ameaça ao agro, não só brasileiro, mas ao agro no mundo inteiro, a gente está vendo aí os protestos na Europa, Sim. É essa agenda verde. Essa agenda verde é uma agenda que é uma grande ameaça para o agro. Eu acho que o agro brasileiro não acordou tanto para isso e é uma agenda anti-agricultura. A gente já está vendo isso na Europa, os agricultores da Europa estão em guerra, né, com os globalistas que comandam essas políticas no continente europeu. Então, se por um lado tem num ponto ou outro algum aspecto negativo para o agro brasileiro, eu acho que no âmbito geral, uma visão de que essa agenda verde é uma agenda anti-crescimento, anti-agro e que deve ser rechaçada, é algo que pode favorecer muito
o agro nos Estados Unidos e o agro no Brasil. O Trump defende o fim desse, ele chama de New Deal, ao Acordo Verde, e também ele tem um antagonismo em relação à agenda ESG, isso está na plataforma de governo dele. Como você acha que uma posição dos norte-americanos ou do governo dos Estados Unidos contra a agenda ESG, contra a agenda verde, pode reverberar nas empresas que estão fazendo investimentos enormes nessa agenda pelo mundo e pode reverberar como uma antítese à Europa, que tem apostado fortemente nessa agenda, trazendo efeitos para o mundo, para o Brasil? De quais maneiras? Eu creio que a função do exemplo, né, é muito forte. Se os americanos, e já há um certo abandono dessa agenda, já há um resgate, né, dessa ideia de mercado mais livre e a percepção de que muito dessa agenda tem um quê político e não um quê ambiental. Mas uma posição mais dura, mais forte dos Estados Unidos, liderando o mundo, no movimento contrário a essa agenda, tem um efeito muito profundo. A gente já viu isso com os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris durante o primeiro governo Trump. O Biden colocou os Estados Unidos de volta nesse acordo, mas já há um certo cansaço com essa agenda. Proponentes dessa agenda, como o BlackRock, né, um dos maiores gestores de fortunas, enfim, gestores no mundo, já abandonou até mesmo o nome ESG, porque, segundo o seu CEO, é um nome que ficou muito carregado politicamente, apesar de não abandonar as ideias. Então, já tem vários estados americanos que passaram legislação estadual proibindo que fundos, né, governamentais investissem em fundos ESG, e eu creio que uma vitória de Trump seria bem definidora, bem importante para essa questão. Para a gente passar a régua no tema ESG e eu te fazer mais uma pergunta, Ruschel, se o governo do Trump ele for antagônico à agenda verde excessiva ao ESG, isso significa aumento de competitividade para o agro dos Estados Unidos, que pode diminuir ou impactar o agro do Brasil? Porque, no final das contas, a gente também compete por alguns mercados. Eu acho que isso não cria um efeito de curto prazo. No longo prazo, sim, pode haver um aumento da competitividade do agro americano, mas, como eu disse, eu acho que no final das contas, nos grandes números, isso é mais positivo do que negativo para o agro brasileiro, porque eu acho que a ameaça de uma agenda verde implementada no Brasil e sendo obrigatória, é muito maior essa ameaça, é muito mais negativo para o agro brasileiro do que a eventual competição com o agro americano por ele se transformar um pouquinho mais competitivo. Excelente. Eu acho que é uma demanda muito grande por commodities no mundo e eu não vejo uma influência muito grande assim numa competitividade americana maior. Eu acho que o maior desafio mesmo, a maior ameaça mesmo, é uma agenda verde muito radical. Acho que isso sim seria bastante negativo para o agro brasileiro. Ruschel, a gente teria muito mais questões. Eu vou para a última. Guerras desnecessárias não serão apoiadas pelo governo de Donald Trump. Foi isso que ele disse na plataforma de governo. Isso significa que os Estados Unidos deixarão de apoiar a Ucrânia e a gente pode ter uma vitória da Rússia nessa guerra da Europa? Eu acho que isso está sendo interpretado de uma maneira equivocada por muita gente. O Trump nunca se colocou a favor do domínio russo, né? O que ele se colocou foi a favor de uma negociação dura. Tanto é que ele contou, né, recentemente, que ele disse para o Putin, quando o Putin ameaçou ainda durante o governo dele invadir a Ucrânia, que ele faria um ataque contra Moscou se isso acontecesse. E o fato é que não houve nenhuma guerra ao longo do seu governo, né? Na verdade, foi o primeiro governo americano em muitas décadas que não iniciou nenhuma guerra no mundo. Então, eu não tenho essa visão de que seria algo favorável à Rússia, mas sim a busca por uma negociação, talvez mantendo o status quo lá na Ucrânia, né? Aquelas províncias que já declararam independência ficarem sob a esfera russa, o resto da Ucrânia ficar independente e um compromisso da Ucrânia não entrar na OTAN ou não entrar na zona do euro. Eu acho que esse seria um acordo que o Trump buscaria. Eu não vejo ele com uma postura assim pró-Rússia, eu vejo ele com uma postura de vamos negociar e acabar com esse conflito através de uma posição americana mais dura, né? Espero que seja esse, né, o desenlace e não uma postura mais pró-Rússia. Vitória de Trump é boa ou é ruim para o agro do Brasil? Resposta curta, se puder, porque essa foi uma das perguntas que a gente também recebeu da nossa audiência.
Eu acho que tem aspectos positivos e negativos, mas no frigir dos ovos, olhando, né, todas essas questões, eu acho que é algo bem positivo, porque no final das contas, tanto o agro brasileiro quanto o resto do mundo precisa de uns Estados Unidos que defendam os valores americanos. E eu acho que os valores americanos são valores que, via de regra, favorecem, estão alinhados com os valores do agro, né, no Brasil e no mundo. Muito bem. Leandro Ruschel, fundador da Liberta Investimentos, volte sempre, um prazer ouvi-lo. Agradeço, o prazer é meu. Até a próxima.